Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos doutores e doutoras do nono período do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Então, dando continuidade então à nossa disciplina, né, Prática Jurídica 3, Prática Penal. Na última aula a gente falou do recurso de apelação e o ideal quando a gente trabalha a apelação logo após a apelação é que a gente faça o estudo dos embargos infringentes ou de nulidade. Tínhamos aí uma proposta de alteração pelo pacote de lei anticrimes, mas não houve essa alteração ainda. Então, ainda é possível falar embargos infringentes ou de nulidade quando a divergência é meramente parcial. Hugo, eu não entendi o que você está falando, eu não sei o que é embargos infringentes ou de nulidade. Eu vou te explicar e a gente vai fazer a leitura do dispositivo legal para depois a gente, para depois a gente partir para a peça. Pode ser? Tranquilo? Então, embargos infringentes ou de nulidade, doutores e doutoras, é uma peça processual oposta. Então, quer dizer, a gente já sabe como a gente vai falar, como a gente vai dizer que está juntando essa peça aos autos. Não é apresentar, não é interpor, ela é uma peça oposta. Então, portanto, os embargos infringentes ou de nulidade é uma peça oposta quando a decisão do tribunal não é unânime. Doutores, se vocês interpõem um recurso de apelação, essa apelação sobe para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, e dentro de uma Câmara criminal vai se formar uma turma julgadora composta por 3 desembargadores, tá? Composta por 3 desembargadores. Vamos imaginar que um desembargador vote para manter a sentença condenatória, o outro desembargador também vote para manter a sentença condenatória e um terceiro desembargador, por exemplo, vote pela absolvição acolhendo um requerimento de princípio da insignificância. Perceba que temos divergência. Um desembargador foi vencido. Nesse caso, ainda com fundamento no voto vencido para ver persistir no mérito esse voto vencido, nós temos a possibilidade de oposição do embargos infringentes ou de nulidade. Mas atenção, você só pode questionar nos embargos infringentes ou de nulidade o teor da divergência. Então, se o desembargador vencido, aquele que perdeu, votou tão somente para diminuir a reprimenda, ou seja, para diminuir a pena, você não pode falar em absolvição. Você entendeu isso, meu filho? Você não pode falar em absolvição. Você vai enfrentar no seu recurso tão somente o teor da divergência. Quer ver? Vamos fazer a leitura da previsão legal dos embargos infringentes ou de nulidade. Está lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, antes de você fazer a leitura da peça, eu quero que você abra o seu código e faça a leitura do artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Quer ver? Quando não for unânime a decisão de segunda instância, quer dizer, tem um desembargador vencido, perdeu o voto dele, desfavorável ao réu, quer dizer, sempre que houver divergência desfavorável ao réu, admitem-se os embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias. Então, o dispositivo já te dá o prazo, meu filho, a contar da publicação do acórdão. Então, se o acórdão foi publicado hoje, que dia que começa o seu prazo, meu filho? Amanhã, no próximo dia útil, tá certo? Na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos ao objeto matéria da divergência. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Então, se um desembargador votou
Dois votaram para condenar. Um votou só para reduzir a pena. Você não pode falar em absolvição. Você vai falar tão somente em redução da pena, suscitando que esse voto vencido, que esse desembargador que teve o voto vencido, esse voto dele ele merece prosperar sobre os demais. E aí isso vai ser submetido a uma nova turma julgadora para tentar fazer com que o voto vencido se torne o voto vencedor. Quer dizer, se chamam novos desembargadores para verificar se esses desembargadores concordam com o voto vencido ou com os dois votos vencedores. Perfeito até aí? Então não temos aqui mais grandes observações a se fazer. A peça está indicada, a peça que nós vamos trabalhar hoje, os embargos infringentes ou de nulidade. O fundamento legal é o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Legal, do Código de Processo Penal, perdão. O prazo para a interposição, para a oposição, é de 10 dias e é uma peça, assim como a apelação, isso é muito importante dizer, que é indispensável uma peça de interposição endereçada ao desembargador ou à desembargadora relatora do processo, tá certo? E uma peça de razões destinada ao mesmo tribunal. Uma peça de razões destinadas ao mesmo tribunal. Como que você vai chamar aqui a parte? Então a parte aqui ela vai ser chamada de embargante e embargado, via de regra, vai ser a Procuradoria de Justiça, o Ministério Público em segunda instância. Tá? Então eu vou fazer a leitura da peça. O nosso enunciado ele é bem pequenininho, mas é uma peça que traz muita dificuldade, principalmente porque muitos alunos acreditam falsamente que essa peça não cai na OAB. Mentira, porque aqui a gente tira uma questão da OAB e o pessoal tem dificuldade de identificação dessa peça. Mas a peça, veja-se, é de extrema facilidade, porque se você gravar a estrutura da peça mentalmente, se você tiver em mente a estrutura da peça, você só tem que falar na sua peça aquilo que o voto vencido falou. Tecnicamente, você vai repetir que o voto vencido merece prosperar e reforçar os argumentos tragos pelo desembargador, pela desembargadora vencida. Perfeito? Tranquilo? Então vou fazer a leitura aqui do enunciado, vocês vão ver que não vai ter grande dificuldade. Faço uma ressalva, que constei que esse enunciado é adaptado, porque eu apenas adaptei questões de data e de valores, tá? Porque já tinha tempo essa prova, então eu apenas adaptei questão de data e de valores para trazer para a nossa realidade. Os demais dados está ipsis literis idêntico ao enunciado, então doutores e doutoras têm condição, perfeitas condições de realizar uma peça a partir de hoje de embargos infringentes ou de nulidade. O nome é um pouco traumatizante, mas não precisa ter medo. Vocês vão ver que é uma peça extremamente fácil de fazer, tá certo? Basta ter em mente a estrutura. Então vamos lá. Teodósio, nascido em 20 de setembro de 1991, subtraiu para si de um supermercado um queijo importado, 2 latas de refrigerante e um tablete de chocolate avaliados em R$ 89,00. Meu filho e minha filha, de cara nesse enunciado, você já percebe que R$ 89,00 é um valor muito aquém, é um valor muito abaixo do salário mínimo vigente. E na sua cabeça você já faz uma percepção de princípio da o quê? Insignificância. Mínima lesão ao bem jurídico tutelado, tendo em vista que R$ 89,00 não é um agravo tão grande para uma rede de supermercados, como é aqui o caso. E é aqui que a questão quer te mostrar se você tem conhecimento ou não. Num primeiro momento você fala, princípio da insignificância, mas vamos continuar na leitura. Denunciado pelo Ministério Público e após regular instrução criminal, foi o réu, ao final,
condenado a pena de 1 ano de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício do sursis está entre aspas, porque aqui a gente tem que lembrar que o benefício aqui de suspensão condicional do processo não é aquele previsto no Código Penal como suspensão condicional da pena, e sim aquele previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Você vai ter que falar isso para o seu examinador, para você mostrar conhecimento, para você mostrar que você conhece os institutos, tá? Então, ó, condenado a pena de 1 ano de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício do sursis por 2 anos. Inconformado, o acusado recorreu. Qual que é o recurso, doutores? Ele foi condenado em decisão terminativa. Falou aqui que é apelação? Não, mas na sua peça você vai mencionar que o recurso interposto pelo acusado foi o recurso de apelação, porque você tem que mostrar para o seu examinador que você tem domínio da persecução penal como um todo e da persecução processual. Você tem que mostrar que você sabe em qual momento processual você está. Tá? Julgado o recurso pelo tribunal competente, não falou aqui o tribunal, não falou a cidade, então a gente deixa sempre a lacuna em branco, tá? A sentença foi mantida por maioria dos votos. Quer dizer, 2 desembargadores votaram para manter o quê? A sentença. Sendo o magistrado vencido, quer dizer, um terceiro desembargador, embora mantivesse a condenação, ele votou pela condenação, ele reduziu a reprimenda para 8 meses de detenção, em razão do privilégio disposto no tipo penal. Hugo, eu não sei o que é privilégio. Eu não sei o que é privilégio. Meu filho, está falando que o privilégio está disposto no tipo penal. Aqui nós estamos diante de qual conduta? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Furto. Você está no 10º período, é lógico que você sabe que furto está lá no artigo 155 do Código Penal. Aí lê lá o parágrafo 2º do artigo 155 para você ver se você não acha um privilégio lá. Vamos fazer a leitura do artigo 155, parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Pronto, você identificou, você foi lá, fez a leitura do dispositivo e você já sabe qual é aí o privilégio mencionado pelo enunciado. O privilégio, portanto, é aquele constante no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, tá certo? Então o magistrado, ele votou para reduzir a pena para 8 meses de detenção em razão do privilégio e converteu a pena corpórea em restritiva de direito em face do artigo 44 do Código Penal. Tá certo? Então, antes de continuar, abra também o artigo 44 e faça a leitura. Não tenha preguiça. No seu exame de ordem, você vai precisar fazer isso. O enunciado te indica tudo aquilo que você tem que fazer a leitura para continuar. Tá certo? Então, ó, o acórdão foi publicado há 4 dias, ou seja, 15 de maio de 2020. Doutores, 15 de maio de 2020 foi que dia? Sexta-feira, né? Então, sexta-feira publicou o acórdão. O seu prazo para recorrer não começa no sábado, não, meu filho. É no próximo dia útil. Qual que é o próximo dia útil? Segunda-feira. E aí você vai contar dali 10 dias de forma corrida, tá? Não no processo penal, não vai suspender aí os finais de semana. Você vai contar o prazo corrido. O nosso prazo final, então, para interposição, vai ser aí, salvo melhor juízo, dia 27 de maio. É isso mesmo, dia 27 de maio de 2020, tá? Então, ó, como advogado de Teodósio, redija a peça processual cabível. A peça processual deverá ser datada no último dia do prazo. Ignore eventual suspensão de prazos processuais por conta da pandemia do Covid-19. Meu filho e minha filha, eu falei que os embargos infringentes ou de nulidade exigem uma peça de interposição e outra peça de razões. Falei ou não falei? Então, como é que você vai começar a sua peça? Qual que é o endereçamento da sua peça?
excelentíssimo ou excelentíssima, você coloca sempre um parêntese, um A, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, relator do acórdão prolatado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, e deixa o espaço em branco. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, relator do acórdão exarado ou prolatado, tá? Pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, e a gente não sabe qual estado que é, a gente deixa em branco. Você vai saltar algumas linhas, altos números, mais algumas linhas, e vai começar o seu embargos infringentes, a sua peça de interposição do seu embargos infringentes ou de nulidade. Então, qual que é o nome da nossa alma cebosa? Teodósio. Teodósio, vírgula, devidamente qualificado, vírgula, inconformado com o R acórdão prolatado pela Câmara Criminal, em acordo com o voto vencido, vem tempestivamente, quer dizer, dentro do prazo, com o devido respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, opor, meu filho, opor embargos infringentes ou de nulidade com fundamento. Qual que é o fundamento da sua peça? Com fundamento no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ponto. Acabou, meu filho? Não. Interposição você vai direcionar ao desembargador relator, mas você tem que fazer alguns pedidos em especial. Você vai requerer, abre um parágrafo, requer seja o presente recebido e processado para, na conformidade das razões anexas, direcionar os autos para julgamento da turma competente. Porque vai se formar uma turma para apreciação dos seus embargos infringentes ou de nulidade. Então, Teodósio vem respeitosamente, tempestivamente, apresente Vossa Excelência opor embargos infringentes ou de nulidade com fundamento no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Requer seja o presente recebido e processado para, na conformidade das razões anexas, prover ou direcionar os autos aonde? A turma julgadora competente. Acabou a sua interposição? É óbvio que não. Temos em que pede deferimento. Qual que é a nossa data que o tio falou? Dia 27 de maio de 2020, né? Advogado, você vai sair dessa folha. Essa folha já não existe mais para você. Você vai para sua peça de razões. Você já fez a sua interposição. Tchau. Vira a folha, vem para outra folha. Aí você vai começar lá em cima, fazer um cabeçalhozinho. Como que eu falei que a gente chama o recorrente aqui? Ou indignado, ou a pessoa que você representa? Nós estamos opondo embargos. Então a gente vai chamar ele de quê? Embargante. Você vai colocar lá em cima, embargante. Qual que é o nome da alma cebosa? Teodósio. Embargado. Quem que é o embargado? É a Procuradoria de Justiça. Tá certo? Procuradoria de Justiça. Aí você vai colocar ali o objeto. Você vai colocar embargos infringentes ou de nulidade. Embargos infringentes ou de nulidade. Aí você começa assim, coloca como se fosse um título. Razões dos embargos infringentes ou de nulidade. Tá certo? Razões dos embargos infringentes ou de nulidade. Aí você coloca assim, egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, tá? Ínclita, o que eu falei que é turma julgadora, cultos desembargadores. Vamos de novo? Egrégio Tribunal de Justiça de, né, no nosso caso aqui em Minas Gerais, mas a gente não sabe, do estado X. Colenda Câmara, tá? Ínclita, turma julgadora, cultos desembargadores. Então você fez aí o endereçamento genérico, que é o que geralmente a gente faz na peça de razões. Então a nossa peça de razões vai ser uma peça dividida igualmente entre fatos, direito e pedido. Lá nos fatos, vocês vão fazer um breve resumo dos fatos
indicar ali que o Teodósio subtraiu coisa alheia móvel consistente ali no queijo, no chocolate e refrigerante, que não ultrapassaram a monta de R$ 89, tendo sido condenado a uma reprimenda de 1 ano, não é isso? 1 ano, e aplicado, agora sim, o artigo 89, para você indicar para o seu examinador que você conhece a Lei 9.099, o artigo 89 da Lei 8.099 de 95, da Lei 9.099, perdão, de 95, para suspender o processo por 2 anos, para suspender a ação penal por 2 anos. E aí você vai narrar que foi interposta a apelação, mantendo-se a sentença, contudo, houve voto divergente, reduzindo a reprimenda para 8 meses de detenção em razão do privilégio, e agora você indica que você já identificou o privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal e convertendo a pena em restritiva de direito em razão ou na inteligência do artigo 44 do Código Penal. Então, nos fatos ali, você demonstra que você indica, perdão, que o voto vencido merece prosperar. Então, na verdade, você vai começar a sua peça de razões da seguinte forma: com a devida vênia aos desembargadores vencedores, tá certo? Com a devida vênia aos desembargadores vencedores, o voto vencido merece prosperar na forma do que se expõe em razões de fato e direito. 2 pontos. E começa dos fatos, você destaca aí o que o tio falou, identifica que o artigo 89 da Lei 9.099 de 95 foi aplicado e identifica que você já identificou, e consta que você já identificou o privilégio talhado no artigo 89 da Lei 9.099 e vamos para o direito, tá certo? E aí a gente começa o direito, você vai explanar por escrito o privilégio. Você vai falar, averbe-se desde logo que o embargante se enquadra perfeitamente no previsto no privilégio talhado ao parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal. Vejamos, transcreve, tá lá. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Então você já indicou que o embargante faz jus ou ele se enquadra perfeitamente à moldura do parágrafo 2º. Aí você vai demonstrar que você conhece a jurisprudência. Você vai falar assim, muito embora o caso em exame indique a aplicação do princípio da insignificância para fazer demonstrar a atipicidade da conduta do embargante, você demonstrou que você conhece o princípio da insignificância, o voto vencido, no mínimo, é o que deve prosperar. O voto vencido, no mínimo, é o que deve prosperar. Conste, nobres desembargadores, você coloca lá, conste, nobres desembargadores, que a aplicação da benese prevista no artigo 89 da Lei 9.099 pelo magistrado de piso e ratificada pelos demais desembargadores indica as condições favoráveis do agente para incidência do artigo 44 do Código Penal. Vejamos. E lá você transcreve o artigo 44 do Código Penal, salvo engano ali apenas o inciso 1º, 2º e 3º. Transcrever o artigo 44, você vai concluir as suas a parte do direito da seguinte forma. Portanto, por ser o embargante réu em que foi aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, em crime em que não se verifica violência ou grave ameaça contra a pessoa ou coisa, não sendo também o embargante reincidente em crime doloso
e, indiscutivelmente, estando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado como indicativos de prevalência do voto vencido, é medida que se impõe a redução da reprimenda de reclusão para detenção e a aplicação do artigo 44 para substituir a reprimenda corporal pela restritiva de direito, pelo que se requer, e você vai lá e coloca dos pedidos. O pedido é muito simples, você vai colocar pelo exposto, o embargante, representado por advogado e bastante procurador, requer com o devido e mais propenso respeito e acatamento, conhecimento e provimento dos embargos, com a finalidade de acolhimento do voto vencido. Acabou? De jeito nenhum. Termos em que pede deferimento. Qual que é a data, meu filho? Qual que é a data, meu doutor? Qual que é a data, minha doutora? O prazo é de 10 dias. Nós fizemos aí a contagem. O prazo começou ontem, dia 18. Vamos lá. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 27 de maio de 2020. Tudo ok até aqui? Boa peça para vocês, bons estudos. Estou morrendo de saudade. Beijo.